Pessoal, então vamos aqui avaliar uma prova do concurso de Pacajus, elaborada pela banca Concep. Essa prova é para professor da educação básica, classe 1 do ensino fundamental. O que é interessante notar? Essa é a prova de português. Ela trouxe uma questão, um texto, meu ego, um textozinho pequeno, com 2 parágrafos, faz uma leitura. Agora notem que, se você observar, a prova ela tem 10 questões de português, e tá aí a questão 1 até a questão número 10. Então, ou seja, esse é um concurso de pedagogo que a prova de português ela simplesmente tem uma página. E o que é cobrado? Vamos analisar aqui. Questão número 1 deu um pequeno texto e ele fala, Se você ler a questão, já dá para ter uma noção. Sem ler o texto, questão número 1, o ato de uma pessoa se colocar no lugar da outra é mais conhecido como simpatia, companheirismo, empatia, solidariedade. Então, letra C, empatia. Sem ler o texto, já dá para ter essa noção. O texto fala meu ego, Questão número 2. Quem quiser pausar o vídeo e tentar responder, aqui é uma questão que fala, o problema da garota já resolveu, tal. E aí, a palavra problema, se for trocada por problemas, que é uma frase, O problema da garota já foi resolvido pelos pais. Os problemas das garotas. Então, se trocar a palavra problema por problemas, será modificados quantas palavras? 3, 2, 4, 5. Já vimos que é 3, Porque se é o problema da garota, se modificar para problemas, vai ficar os problemas das garotas. Então, seria 3 palavras modificadas. Na frase, nesse país há bons e maus políticos, o sujeito da frase essa é uma questãozinha bem pequenininha, bem simples. Bons e maus políticos, bons e maus políticos, bons e maus políticos. Então, NDA, nenhuma das alternativas. Questão bem pequenininha. Então aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vemos que a banca Concep ela cobra muito o quê? Ontem assisti a aula da professora na minha sala. As palavras em destaque representam advérbio, verbo, pronome, verbo, substantivo, pronome. Então, essa é uma questão que ela exige do candidato ter esse conhecimento. Aqui, o prefixo latino, retrô, tem significado de movimento para dentro, para perto, para fora, para trás. Então, questão bem pequena, questão número 10. Como tínhamos imaginado, a academia é a melhor opção. Trata-se de uma oração subordinada, conformativa, concessiva, consecutiva, condicional. Então, exige do candidato o conhecimento dos tipos de oração. No caso aqui, conformativa. Então, aqui deu para ter uma noção de como é uma prova de português da banca Concep. Não se cobra leitura e interpretação de texto pesada, como do centro de seleção, mas se cobra aí um conhecimento básico de 4º, de 5º ano, bem simples, que a pessoa às vezes consegue até chutar quase que a prova completa. Bom, aqui a prova de conhecimentos de LDB e fundamentos da educação. Questão 11. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita, exceto. Aí traz aqui as opções, quem quiser pausar o vídeo e tentar responder um tempinho. Essa aqui é a opção D, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos dos resultados ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais.
Então, prevalência dos aspectos quantitativos, que seria maior nota, sabemos que não é. Então, exceto é essa que não é exatamente como está na lei. Então, vemos aqui que uma característica da banca CONCEP é fazer a questão pequena, ela não explora absolutamente nada e coloca exatamente a letra da lei que está na LDB. Então ela exige do candidato não é o conhecimento, não é a interpretação da lei, mas é a memorização e a decoração da questão correta. Então o candidato é obrigado a saber exatamente o texto integral da forma que está escrito na LDB. E aí, vemos aqui a questão número 14, também não explora absolutamente nada. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí, ele te dá as opções e uma comanda para você marcar a certa. Então, um tempinho aqui para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. A gente não vai ler tudo, até para não ficar muito longo o vídeo, mas para termos uma noção de como é. Essa questão é a letra C, alternativa 1, 2 e 3 está correta. Questão número 16, é um tempinho para quem quiser ler, sobre as tendências pedagógicas progressistas. Então, vemos aqui, é uma questão que explora um pouco de Paulo Freire. A resposta aqui é a letra B, já trouxe uma comanda um pouco maior, com as questões bem escrita, bem mais longa. Então, tá aqui para termos uma noção. Letra C e D. Então, para quem quiser dar uma avaliada com calma. Questão 17. Tendência progressivista libertadora, podemos destacar corretamente como características da relação professor e aluno. Então aqui fala sobre Paulo Freire, porém não explorou nenhuma obra do Paulo Freire, não desenvolveu bem a interpretação de alguma obra, não exigiu, trouxe uma comanda simples, pequena, com questões bem simples. E aí, essa aqui, para quem quiser tentar resolver um tempinho, é a letra A, a relação é de igual para igual horizontalmente. Então aqui um trecho da obra, Pedagogia da Autonomia e principalmente Pedagogia do Oprimido. Então a prova é de conhecimentos gerais, ela é bem pequena, tem 10 questões, quase 2 páginas, né? Bem pequenininha, bem simples. Questão número 19. Os princípios que norteiam o projeto político-pedagógico são uma questão simples, né, que não desenvolveu o enunciado e também não desenvolve a comanda. Um tempinho para quem quiser tentar responder é a opção C. Trabalho coletivo, gestão democrática e autonomia. Então veja, ele não diz de acordo com qual autor, se é de acordo com a Ilma Passos, se é de acordo com o LDB, se é de acordo com o Libânio. Então a questão que pouco explorada, pouco trabalhada, bem simples e pequena. Essa é uma característica da CONCEP. Conhecimentos regionais, temos aqui uma prova também com questões que não são trabalhadas, não são desenvolvidas. Então, vejam, em qual dia é comemorada a emancipação política de Pacajus, a restauração definitiva pelo decreto? Então, veja, ele te traz as datas aqui, ó. Poderia-se trabalhar o processo de emancipação, enfim, alguma coisa nesse sentido, exigiu a decoração da data, né? Então, aqui, outra questão, né? De acordo com o plano municipal, questão simples, porém também não trabalhada, que poderia se falar sobre o desenvolvimento da cidade, explorar qual é a região mais desenvolvida, mais habitada populacionalmente, ou as características, porém são questões simples. Outra questão bem simples, a BR que passa por Pacajus é a... Então veja,
questão pouco explorada, pouco trabalhada, né? Talvez para beneficiar quem mora na região, porém poderia ser melhor desenvolvida. Olha, a passagem da BR tal pela região favoreceu a criação do município, porém apresentou tais e tais problemas ou tais e tais benefícios. Questão pouco trabalhada. Questão número 38, identifique a resposta correta sobre os tipos de solos. Essa é uma pergunta que está cobrando do candidato, do professor, o conhecimento da disciplina que ele vai ministrar. Talvez aqui de geografia, né, o uso dos solos ou o tipo de solo. Então não está cobrando do professor a preparação dele enquanto profissional, professor refletivo, professor ativo, mas como um professor operacional que domina os conteúdos da sua área. Não que isso esteja errado, porém, no concurso é explorado bastante esse tipo de questão. Diga-se de passagem, 10 questões, ou seja, 25% da prova cobra-se o conteúdo que ele vai trabalhar. E aqui a questão 39, sobre as camadas da atmosfera. Identifique a correta. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera. Então, não se cobra muito o conhecimento técnico da legislação, da profissão de professor, de pedagogo. Explora bastante o quê? A questão técnica, se o professor tem domínio dos conteúdos que ele vai ministrar. Então, é uma prova que, assim, digamos, bem diferente do estilo de provas do centro de seleção, que vai cobrar a formação, a qualificação do profissional para o exercício da docência, ou seja, o seu fazer e o seu agir pedagógico. Aqui se cobra a questão operacional, né? Ou seja, o que ele tem que saber responder aquilo que está nos livros que ele vai ministrar aula para os seus alunos. Em linhas gerais, a prova de professor da educação básica, ela tem 5 páginas, frente e verso. Então, são 7 páginas, e a gente viu aí que são provas com questões simples, pouco desenvolvidas, não são bem trabalhadas. Não pode-se dizer que isso torna a prova mais fácil de responder ou mais difícil, fica a interpretação a critério de cada um, porém é possível visualizar a diferença dessa banca para o centro de seleção. Então, se de fato essa banca for realizar o concurso de Goiânia, é o que temos que estudar e o que vem pela frente aí. Ok, pessoal? Cabe novas leituras, novas interpretações, mas aqui é só para a gente ter uma noção. Talvez até uma prova simples, não bem trabalhada, não bem desenvolvida, até pelos custos, porque exigiria mão de obra qualificada, professores mais capacitados, com nível de doutorado, de pós-doutorado, mais papel para imprimir, mais pessoas para revisar se a questão está correta ou se está errada. Então eu acredito que, como é uma banca pequena e que cobra um preço bem inferior, fica praticamente impossível ela elaborar uma prova bem trabalhada e bem desenvolvida, como são as provas do Centro de Seleção do UFG, da UNB, do CESP, da FGV, que a gente costuma ver por aqui, provas grandes e bem elaboradas. Então, por hoje é só, pessoal.